Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Teyson Fiana e hoje o assunto que nós vamos tratar aqui na nossa aula é um assunto bem pertinente, bem relevante à nossa prática dentro da área da saúde, que nós vamos conversar sobre o sistema circulatório sanguíneo. Tá? É um tema que ele requer certos cuidados em relação a alguns detalhes, mas que não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Visto que a gente já tem bastante familiaridade, inclusive, de conhecimento, né, no nome de alguns órgãos desse sistema, tá? Nós vamos projetar a aula agora no vídeo para a gente dar início à nossa videoaula, tá? Quero lembrar a todos que deixem sempre papel e caneta, né, para que vocês possam fazer algumas anotações e que se inscrevam também no canal, ativem o sininho das notificações para estarem recebendo os vídeos e que também podem deixar seus comentários na aba, né, na aba de comentários, para que a gente possa estar respondendo, né, alguma dúvida que caso vocês venham a ter, ou então para a gente poder, alguma crítica, alguma sugestão, pode ficar à vontade para escrever, e daí a gente já iniciar e dar continuidade ao nosso trabalho. Tá bom? Então, ele está carregando aqui um pouquinho, vai demorar um minutinho, porque existem algumas gravuras, algumas imagens, e daí a gente vai com calma, com tranquilidade, fazer a projeção dessa aula. Vamos aguardar um pouco da carga. Bom, no mais, dando início, né, a nossa aula, como todo mundo sabe, o nosso sistema circulatório sanguíneo, ele se compõe basicamente do coração, que é a bomba propulsora, né, de um fluido que é o sangue, e também dos condutores, que são as veias e as artérias. Tá? Então, a gente vai conhecer as características anatômicas nessa videoaula desses órgãos que compõem o sistema circulatório sanguíneo. Vou deixar vocês agora aqui somente com a imagem projetada. Vamos lá. Anatomia do sistema circulatório, e aí a gente vai falar sobre o sistema circulatório sanguíneo. Tá? Então, o sistema circulatório sanguíneo humano, ele é composto de sangue, né, que é um tecido líquido, dos condutores, que são as veias e as artérias, e o coração. E este órgão, né, o coração, é o órgão que bombeia o sangue, e esse sistema vascular, como a gente já havia falado antes, composto por vasos sanguíneos, né, que são as artérias, as veias e capilares, e as artérias são os vasos pelos quais o sangue sai do coração e daí percorre todo o corpo, né, todo o corpo humano, retornando pelas veias. Tá? O coração, a gente pode perceber aí pela imagem, ele é um órgão que tem uma característica assim, piramidal, né? Ele é como se fosse uma pirâmide invertida. Tá? Então, ele tem aproximadamente um peso, né, de aproximado 280 gramas e 340 gramas entre homens, né, aproximadamente 0,45% do peso corporal de um homem adulto, tá?
230 gramas a 280 gramas em mulheres, aproximadamente 40% do seu peso corporal, certo? Isso é uma média, tá? Existe dentro da comunidade, né, dos anatomistas, e aí foi passado entre os livros, né? Só lembrando que essa aula, né, essas figuras e todos esse texto, ele foram utilizados como fonte de referência, né? O Atlas de Anatomia Humana, de Sobota, tá? O Atlas de Anatomia Humana de Necker, e também o livro de Anatomia Básica do Fatini. Tá? Então, esses 3 livros são os livros que a gente usa como referência para dar esta aula, tá bom? Como a gente já falou, ele tem um formato piramidal, né? Com uma base e um ápice, certo? A base fica na parte de cima do coração e o ápice na ponta, né? Vamos deixar máximo. Ele tem algumas faces para a gente conhecer, né? A face externa costal, que é a que está próximo do osso externo, né? Esse osso está à frente do tórax, conhecido vulgarmente como titela. Né? Nós temos a face diafragmática, que é a face onde o coração está repousado, né? Em cima do diafragma. Nós temos a face pulmonar direita e a face pulmonar esquerda, que é onde ele se acopla ao coração. Então, a gente pode perceber que o coração ele é um órgão que ele está bastante protegido no corpo humano, né, em virtude até da sua importância. Nós temos a margem direita, né, do coração, né, ou o lado direito do coração. Nós temos o lado esquerdo do coração. Nós temos a parte superior e inferior, tá? E daí a gente vai entender um pouco mais à frente, até por conta da localização dos átrios, dos ventrículos, né? Enfim. Ainda como características, né, do coração, ele se localiza numa região chamada de mediastino, uma região central do tórax, né? E ele esse mediastino é uma região de separação entre os pulmões também. A gente pode perceber aí nos slides, né, que o pulmão direito e o pulmão esquerdo, ele é separado também, lógico, pela traqueia, né, mas também ele é separado pelo esôfago. A gente pode perceber o músculo diafragma, né, e o coração, a silhueta do coração na região diafragmática. Evoluindo nos slides, como a gente já havia falado antes, o coração está muito protegido, né? Protegido pelo diafragma, protegido pelo osso externo, protegido pelos pulmões, né? E também ele é recoberto por uma estrutura, né, fibrosa, um saco fibroso chamado de pericárdio. Tá? O coração é recoberto e mantido no lugar por uma estrutura chamada pericárdio, separando dos outros órgãos no mediastino. O pericárdio é um saco de tecido fibroso, né, que envolve o coração, e também limitando, né, também ele limita a expansão do coração quando ele está tendo, né, os movimentos de sístole e os movimentos de diástole, que são os movimentos de contração e relaxamento da musculatura cardíaca. Né? Então, assim, o pericárdio ele consiste em uma camada externa fibrosa, que a gente vai chamar de pericárdio fibroso, tá? E uma camada interna serosa, chamada de pericárdio seroso. Esse pericárdio fibroso é a parte do pericárdio que encontra-se em contato direto com os pulmões, né?
o osso externo e também a parte diafragmática. É uma parte da parte diafragmática da face diafragmática do coração, tá? E essa pericárdio, né, seroso é uma região onde onde o coração vai se limitar em relação à sua diástole, né, seu relaxamento, e serve também para proteção. Então a gente pode perceber que o coração, além de ser protegido pelos órgãos, ele está muito bem estruturado, muito bem contido em relação à sua proteção, né? Esse último, que é o pericárdio seroso, ele possui duas camadas, né? Uma lâmina ou camada parietal, aderida ao pericárdio fibroso, né? E uma lâmina chamada de lâmina visceral, que está aderida ao miocárdio. O miocárdio a gente vai entender mais um pouquinho para frente, e é a parede do músculo, é o músculo cardíaco propriamente dito, né? Também chamado de epicárdio, certo? Essa parede. Então a gente pode ver aqui o pericárdio, o modelo do pericárdio fibroso, né? Ele aderido e sendo retirado aí por uma pinça, né? Ele sendo aderido, né, ao músculo diafragma, um ligamento bem assim, fibroso, né? Que adere bastante ao diafragma. E nesse outro slide a gente pode ver o pericárdio seroso na região parietal, a região que está mais próxima da parte de fora do coração, e o pericárdio, né, visceral, está intimamente ligado ao músculo cardíaco, certo? Então a gente tem essas duas em volta, como se fossem três sacos, né, que envolvem o coração. Um saco mais externo, que é o pericárdio. A gente vai voltar aqui agora para a gente poder ver novamente o pericárdio fibroso, que é um fibroso mais externo, e o pericárdio seroso, são os dois mais internos, um no meio, né, que é o parietal, e outro mais interno, que é o pericárdio seroso visceral. Tá? Então, agora a gente pode começar a analisar a parte anatômica, e a gente pode ver, ainda evoluindo no comentário, que o coração ele é composto por três camadas. As paredes, né, do coração são compostas por três camadas. O epicárdio, que é a parte mais externa do coração. Essa parte do epicárdio é que está ligada ao peritônio, perdão, pericárdio, né? O pericárdio visceral, que é o que a gente está vendo aqui, que é essa região mais externa do coração, né? O miocárdio, que é a parte média, que é o músculo propriamente dito cardíaco, e a parte do endocárdio, que é a camada mais interna do coração, né? A camada que o sangue, que vai ter contato diretamente com o sangue arterial e o sangue venoso, né? Dentro do processo já fisiológico do coração, certo? Então, aqui a gente bota mais detalhado, né? Essa parte anatômica. E ainda agora falando sobre a parte da anatomia externa, né? O coração ele funciona como uma bomba e apresenta algumas câmaras, né, de entrada e de saída, ainda com válvulas, né, ou válvulas para redirecionar o fluxo sanguíneo através dessas câmaras, dessas paredes musculares. Então, cujo objetivo é de conduzir o sangue, né,
para dentro do coração e também para fora do coração, tá? A gente, dentro dessa anatomia externa, a gente pode, deixa eu botar aqui no slide. A gente pode perceber que o coração, ainda utilizando aquelas regiões que a gente viu no início do slide, né? Nós temos o lado direito do coração e o lado esquerdo do coração. E aí a gente tem por referência a aurícula direita, o átrio direito e o ventrículo direito, né? Podemos observar também no desenho a aurícula esquerda e o ventrículo esquerdo, tá? Virando o coração, né? Agora observando pela face diafragmática, como se a gente estivesse olhando por baixo do coração, o coração dentro numa posição dele em relação ao corpo humano, né? A gente pode perceber aí o átrio esquerdo, né? O ventrículo esquerdo também, o átrio direito e o ventrículo direito. Isso numa visão, vamos dizer assim, por baixo do coração, né? A gente pode ver ainda, agora olhando por cima, né? O átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, o átrio direito e o ventrículo direito. Então, essas duas câmaras superiores são chamadas de átrios e são separadas por uma parede, que é o septo interatrial. Essas duas câmaras inferiores são chamadas de ventrículos e são separadas por um septo chamado septo interventricular. A gente vai analisar um pouco melhor agora essa anatomia interna. Onde a gente falou agora há pouco sobre essas estruturas, né? A gente pode perceber que as câmaras na parte de cima do coração, né? na base do coração, a gente tem o átrio esquerdo e o átrio direito, assim como logo abaixo a gente tem que são câmaras um pouco menores, mas a gente tem aqui logo abaixo o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, né? E a divisão entre os dois ventrículos, dividindo por eles o septo interventricular. A gente pode perceber que a camada dos ventrículos, principalmente do ventrículo esquerdo, ela é uma camada espessa. Fisiologicamente, isso é importante, porque o ventrículo esquerdo é quem vai ejetar o sangue, né, pela artéria aorta, para que esse sangue ele chegue a todas as regiões do corpo, tá? Então a gente tem aqui ainda, né, explicando um pouquinho melhor aqui, dando mais detalhes sobre os átrios, os ventrículos e as válvulas, né? Nós temos aqui na região superior do coração a veia cava superior, né, de onde o sangue vai chegar por essa veia, né? O sangue vindo da parte da cabeça, né? Parte superior, parte cefálica, e da região abaixo da região do corpo, né? Vai chegar aqui o sangue pela veia cava inferior. Então, o sangue venoso ele se encontra, né? Ele se encontra aqui no átrio direito, tá? E quando eles chegam aqui, eles vão encontrar a válvula tricúspide fechada, né? Aí vão encontrar essa válvula fechada. E depois ela abre para que esse sangue flua para o ventrículo direito. E do ventrículo direito, quando o sangue chega aqui, ele vai encontrar a válvula pulmonar fechada. Depois ela vai abrir, né?
no movimento de sístole, e daí esse sangue ele flui para os pulmões pela artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda, para eles irem para os pulmões direito e esquerdo, respectivamente. Tá? E lá nos pulmões, esse sangue que é rico, né, que está rico em gás carbônico, para que ele volte, né, aconteça a hematose, o processo da hematose, que é a troca de gases lá nos alvéolos pulmonares, e daí ele volte pelas veias pulmonares, né, veias pulmonares direita e esquerda, encontra-se no átrio esquerdo, é onde eles vão encontrar a válvula mitral fechada. Depois que ela abre, esse sangue flui para o ventrículo esquerdo, e o ventrículo esquerdo, após a válvula aórtica ser aberta, esse sangue é impulsionado pela artéria aórtica e vai tomar os diversos caminhos a serem tomados, né? Tronco braquicefálico, enfim. E aí a gente vai conhecer um pouco mais na frente essas características, tá bom? Essas estruturas, melhor falando. O coração, ele é um órgão, né? Como a gente já havia falado, é um órgão corpo, e ele tem algumas estruturas para que a gente conheça, né? Vou voltar aqui um pouquinho. Nós temos a veia cava superior e a veia cava inferior, né? Nós temos o tronco pulmonar, que dá origem às artéria pulmonar direita e esquerda. Nós temos a aorta e seu arco. Temos as veias pulmonares, né, direita e esquerda. Temos os átrios, direito e esquerdo. Os ventrículos, direito e esquerdo. Né? E a parede do miocárdio e o septo interventricular, dividindo os dois ventrículos. Aqui a gente pode perceber também a válvula tricúspide e a válvula mitral, assim como a válvula pulmonar e a válvula aórtica. Né? Esse desenho está bem nítido aí, essas estruturas. O sangue, né, fluxo sanguíneo, ele é bastante simples da gente entender, certo? Então vamos lá. Aqui na região inferior do desenho, a gente vê a estrutura de um corpo, né, de uma pessoa. E esse sangue que vem do corpo, né, da região do corpo da pessoa, ele vem rico, ele vai chegar no coração rico em gás carbônico, né? Gás carbônico que é o vamos considerar assim como o lixo metabólico produzido, gás, né? Gás líquido metabólico produzido pelas células, né? No processo da respiração celular. Enfim. E daí esse sangue que está rico em gás carbônico, que a gente vai chamar de sangue venoso, ele vai entrar no coração pelo átrio direito, tá? Entra pelo átrio direito. Esse sangue ele flui para o átrio para o ventrículo direito, tá? E daí ele vai para os pulmões. O que vai acontecer lá nos pulmões? Esse sangue ele vai ser oxigenado, né? Ou seja, o oxigênio que a gente respira, né, que a gente inspira, ele vai entrar e vai acontecer uma troca, mas essa troca através do processo de difusão, né, ou perfusão, assim dizendo, por conta dos gases, e daí acontece essa troca por diferença de pressão. O gás carbônico é eliminado na expiração, e daí nessa inspiração o oxigênio ele é absorvido pelas células, pelas hemácias, e daí volta para o coração, tá? Chegando até o átrio
esquerdo, desce até o ventrículo esquerdo, e daí o coração, ele bombeia esse sangue pela artéria aorta e faz com que ela chegue até, de novo, as regiões mais longínquas e mais distantes do coração, para que tenha uma funcionalidade. Então, a gente tem, na verdade, duas circulações. A pequena circulação é a circulação que a gente vai considerar o fluxo de sangue que sai do coração, chega até os pulmões e retorna. Tá? Essa é a pequena circulação. A grande circulação é a circulação que a gente vai considerar a circulação sistêmica, certo? Que é quando o sangue sai do coração, vai para todas as regiões do corpo e volta novamente para ele. Tá? Essa é a grande circulação ou circulação sistêmica, tá? E a outra é a pequena circulação ou circulação pulmonar, ok? Então, assim, a artéria aorta, né, que é importante, porque o coração ele vai bombear o sangue e o sangue vai sair, né, vai ser conduzido para fora para fora dele através da artéria aorta. E ainda pela artéria aorta, ela vai começar a distribuir esse sangue. É importante que a gente entenda que a gente tem 3 saídas do sangue pelo coração, pela artéria aorta. Tá? Nós temos o tronco braquiocefálico, tá? Que é onde o sangue ele sai, né, na primeira bifurcação que ele tem, né, no arco da aorta. Parte do sangue continua, né, pelo caminho, pela artéria abdominal, descendo pelo arco da aorta e a aorta abdominal, mas alguma parte desse sangue ele vem para o tronco braquiocefálico, ou seja, braquio lembra de braço, né? Vai para a região do braço direito, tá? E cefálico lembra de cabeça. E daí esse sangue ele sobe, né? Pela artéria carótida, enfim. E daí vai subindo pela carótida comum direita e depois bifurca entre a externa, né, e a interna. E assim toma a circulação na cabeça, né, na região cefálica. A outra ramificação da artéria aorta é a artéria carótida comum esquerda. Essa já vai diretamente, exclusivamente para a região cefálica, né, através da carótida comum esquerda. E a última ramificação é a artéria subclávia esquerda. Você já vai diretamente para o braço esquerdo, a região esquerda, onde ela vai tomar esse caminho. Ok? Nós temos, ainda falando sobre a sístole e diástole, né, e o movimento também de caminho de sangue, a gente tem as contrações cardíacas, tá? Nós temos, nas duas contrações cardíacas, nós temos a sístole, que é o movimento de contrações ventriculares, tá? Ou seja, os ventrículos eles vão se contrair nesse movimento forte de expulsar o sangue de dentro do coração. E nós temos a diástole, que é uma contração atrial, onde o sangue que chega, seja ele do corpo humano, né, que é chegando através das veias cava superior e inferior, né, pelo átrio direito, ou seja, ele vindo oxigenado dos pulmões pelas veias pulmonares. Então, esse sangue ele precisa sair dos átrios e chegar até os ventrículos, né? Então, eles chegam através dessa contração atrial ou diástole, né? Alguns livros dizem que a diástole acontece quando o músculo cardíaco ele relaxa, né? Então, assim, ele de uma certa forma, ele está apenas esperando que
aconteça a contração atrial e o volume das câmaras ventriculares ele seja preenchido para depois esse sangue ser ejetado para fora do coração. Né? Então, nós temos, para acontecer essas contrações cardíacas, nós temos algumas estruturas, né? É como se fossem estruturas elétricas no coração. E essas estruturas elas vão estimular as contrações na musculatura cardíaca, tá? O cérebro, né, envia um estímulo, né, através do nervo vago, envia um estímulo e esse estímulo chega até o nódo ou nó sinoatrial, certo? Tem literatura que fala nódo e tem literatura também que fala nó, certo? Então, o primeiro estímulo que o coração recebe vem no nó ou no nódo sinoatrial. E daí esse estímulo, ele é ligado, né, que é do lado direito do coração, né, próximo ali da veia cava superior. E daí esse estímulo, ele vai até o átrio esquerdo também. Né? Então, assim, todo o estímulo que o átrio direito recebe, o átrio esquerdo também vai receber pela uma ligação, uma espécie de terminais nervosos, né, de condutibilidade de estímulos. Tá? Esse estímulo ele chega também até o nó átrio-ventricular, certo? Esse nó átrio-ventricular, o nó do átrio-ventricular, como o próprio nome diz, ele está na fronteira ali entre o átrio e o ventrículo, né? E ele toma um caminho por dentro do septo interventricular, como a gente pode ver aqui na imagem, vai tomando esse caminho, né? E lá embaixo, no ápice do coração, ele bifurca entre ramo esquerdo e ramo direito, tá? Então, é como se fossem os condutores elétricos mesmo, como se fosse fiação elétrica. Vai receber o estímulo e esses estímulos vão sendo passados, vão sendo por todo o músculo cardíaco. Daí, o músculo cardíaco, para ele ser realmente, para todas as fibras serem estimuladas, precisam chegar realmente a todas as fibras. E quem faz fibras cardíacas, né? E quem faz essa ligação são as fibras de Purkinje, tá? Então a gente pode perceber aí exatamente como é que funciona a chegada, né, do estímulo elétrico, tá? E as contrações cardíacas. Então, como a gente falou antes, né, o coração ele tem alguns componentes, né? Como o sangue, o próprio coração, que é a bomba de impulsão, e também temos as veias e as artérias, tá? Então, assim, os vasos sanguíneos, eles formam uma rede tubular através do corpo que permite o fluxo de sangue do coração para todas as células vivas do corpo e de volta para o coração. Então, ele faz esse fluxo da circulação do sangue, né? O sangue ele sai do coração, oxigenado, vai a todas as células, né? Esses vasos eles vão diminuindo o seu calibre, logicamente, né? E retornam para o coração, né? Esse sangue retorna para o coração e vem também no processo inverso. E aí a gente vai chamar de retorno venoso, né? Então, o sangue que deixa o coração passa através dos vasos com diâmetros progressivamente menores, denominados artérias, arteríolas e capilares. Os capilares são vasos microscópicos que unem o fluxo arterial ao fluxo venoso. A gente pode já ver uma figura que ilustra isso direitinho, tá? Então, nos capilares, o sangue
retorna ao coração, passa de vasos com diâmetros progressivamente maiores, denominados vênulas e veias. Então a gente percebe que o coração, o sangue, ele sai do coração através das artérias, tá? E essas artérias, elas vão diminuindo o calibre até se tornar uma arteríola, né? E essa arteríola, ela vai continuar diminuindo o calibre até chegar em capilares. Esses capilares arteriais, eles vão dar continuidade lá nas células, né, no meio intersticial, eles vão, a continuidade deles são os capilares venosos. Por que a gente chama capilar arterial? Porque até então, ali naquela região de capilar arterial, o sangue ainda é oxigenado. A partir do momento que o sangue deixa de ser oxigenado para ser um sangue com gás carbônico, ele passa a ser um sangue venoso. E daí o que acontece? Esse sangue ele tem um sentido de volta ao coração. Então ele passa pelas capilares venosos, passa depois, vai subindo pelas vênulas, depois pelas veias, e aí chega ao coração através da veia cava superior e da veia cava inferior. Tá? E daí a gente pode perceber aí a diferença entre as veias e entre as artérias. A gente percebe principalmente que uma veia de grande calibre e ela tem uma camada muscular, né, um pouco mais delgada do que a camada muscular da artéria, né? E a gente percebe que ela é muito mais, a artéria é muito mais calibrosa, muito mais forte do que a própria veia. A gente vai dar uma ideia aqui. As artérias e as veias, elas são compostas por 3 túnicas, ou 3 camadas, né? Em torno de uma luz. Então, o que é a luz? A luz é o espaço em que o sangue ele está circulando, tá? Então, nós temos uma túnica íntima, ou túnica interna, que é formada por células endoteliais, tá? Nós temos uma túnica média, que é composta por tecido muscular liso, né, e tecido muscular elástico também. E nós temos uma túnica externa, ou camada adventícia, que é formada por fibras elásticas, né, e colágenos também. A gente vai entender agora melhor isso aí. Então, aqui numa cor vermelha a gente tem uma artéria e na cor azul a gente tem uma veia. A gente percebe algumas características. Primeiro, o músculo, essa região, existe uma região da artéria, que é a túnica média. A gente percebe que a túnica média da artéria é bem espessa, né? Para que isso? Para suportar a pressão sanguínea que é exercida desde o coração, né? Então, o sangue sai através do coração com uma certa pressão, né? O coração impulsiona com uma certa pressão, e é necessário que tenha uma estrutura forte para poder segurar essa pressão, porque senão a veia estourar, né? O vaso iria estourar, não iria aguentar a pressão. Tá? Então, nós temos essa artéria, que é na cor vermelha no slide de vocês, e aí a gente pode perceber a diferença entre as camadas, né? Principalmente a túnica média. A túnica íntima e a camada adventícia, elas são bem presentes também, tá? A túnica íntima na luz da artéria e da veia, e a túnica adventícia na parte mais externa. A gente pode perceber que a camada adventícia, ou a túnica adventícia da veia, ela é mais externa, mais espessa, né? Em relação à artéria, tá? Então, a gente tem essa estrutura que dá para a gente perceber direitinho essa diferença entre elas. Então, a gente pode evoluir um pouco mais aí, pegando
um pouco esse desenho e ampliando, a gente vê um capilar, né? No caso aí um capilar arterial, composto por células endoteliais. Então, assim, à medida que esses vasos eles vão diminuindo o calibre, eles vão a túnica média e a túnica adventícia, elas vão chegando até mesmo a não existir, né? Por tão fino que é o vaso condutor, e vai apresentar apenas uma única túnica, né? Que é a túnica íntima, formada por células endoteliais, certo? Então, para que isso? Porque através das junções entre as células aconteça essa troca de gases e a troca de fluidos também de água no meio intersticial. Então, a gente pode perceber nesse desenho mais ampliado o fluxo sanguíneo, né? Que passa dessa região mais vermelhada, que é a região arterial, para uma região mais azulada, que é essa região venosa. Então, o sangue ele vai passando por aí, e à medida que vai passando, vai deixando o oxigênio nesse meio que a gente vai chamar de meio intersticial, que é o meio onde tem, nesses espaços, está repleto de células, tá? Em uma visão mais ampliada, a gente pode perceber os capilares sanguíneos, capilares arteriais, avermelhados, e os capilares venosos, os azulados, né? Aonde a gente fala sobre essa microcirculação, a gente pode perceber aí esse capilar, é que existe uma pressão, né, que é a pressão do sangue, e força com que esse oxigênio e os nutrientes eles saiam, né, por esse endotélio e nutram, vão nutrir as células vivas, né? E existe uma pressão também, que é uma pressão do corpo, para que esse lixo metabólico ele volte por esse mesmo condutor, agora não mais artéria, mas agora veia, para que vamos dizer assim, esse lixo metabólico, ele volte e seja colocado para fora do corpo, né? Seja filtrado pelo rim, ou seja filtrado pelo rim, ou então expulso, né, dos demais meios de excreção desse lixo metabólico, tá? Embora as artérias e as veias possuam a mesma estrutura básica, existem algumas diferenças entre elas, né? As artérias, como a gente já havia falado, possuem um músculo em seu diâmetro, né, maior do que as veias, enfim. E como consequência disso, as artérias aparecem um pouco mais arredondadas no corte, porque a gente vê nitidamente essa estrutura. Outra diferença também que nós temos entre as veias e as artérias, certo? Que a gente pode perceber bem nitidamente, né? A túnica média adventícia e a túnica íntima de uma artéria e também de uma veia. A gente pode perceber a diferença. E também de um capilar, né? Pode perceber aí as células endoteliais formando essa estrutura. Uma das diferenças bem nítidas também em relação às veias é porque as veias elas são compostas também por válvulas, né? E por que essas válvulas? Porque assim, o coração, quando ele impulsiona o sangue num ritmo, certo? E esse sangue ele vai sendo impulsionado também, não existe um vácuo. Ou seja, o sangue que entra, a mesma quantidade de sangue que entra no coração é a mesma quantidade de sangue que sai, senão vai haver um descompasso, tá? Então, nas artérias, esse sangue
ele é impulsionado com uma força, que é a pressão arterial. Só que aí o que acontece? Para inclusive até a própria gravidade ajuda no processo da circulação arterial. Mas quando a gente vai ter o retorno venoso, que é inclusive contra a gravidade, fica um pouco mais difícil. Então, o que o organismo tem aqui nas veias? Nós temos válvulas, e esse sangue, uma vez que é impulsionado, ele sobe, né, como a gente está vendo aqui na imagem aqui animada, só que quando ele vai descer, ele encontra uma barreira física, que são as válvulas, tá? E as válvulas não deixam que o coração, que o sangue tenha um retorno. Então, nosso corpo humano ele é muito perfeito em relação a esse aspecto também, né? Nessa figura a gente tem um atlas das principais veias e artérias do corpo humano, tá? Então, a gente percebe aí direito que o nosso corpo ele é bem cheio de condutores, né? Ainda falando sobre o sistema circulatório sanguíneo, ele tem esse nome porque ele conduz o tecido líquido do corpo humano, que é o sangue, né? O sangue é um tecido conjuntivo líquido produzido pela medula óssea vermelha e flui pelas veias e pelas artérias e pelos capilares, sejam eles arteriais ou sejam eles venosos, né? Os animais vertebrados e invertebrados. O sangue é um dos 3 componentes do sistema circulatório. Os outros 2, como a gente já havia falado e estudado anteriormente, são o coração e os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são as artérias e as veias. Tá? Ele é o responsável o sangue, né? É o responsável pelo transporte de substâncias, nutrientes, oxigênio, gás carbônico, toxinas, e pela regulação e proteção do nosso corpo. Regulação em relação à nossa temperatura corporal, né? E também condutor de hormônios, tá? E proteção do nosso corpo em relação a ser condutor também dos glóbulos brancos. Aí a gente tem os principais componentes do sangue, que são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas, né, que são os elementos figurados do sangue, e a parte líquida do sangue, que é o plasma. Nós temos que entender que existe um fenômeno de o sangue, ele simplesmente não nasce de uma nascente normal, certo? Do músculo, por exemplo, ele não nasce dali. O sangue, ele tem um local onde ele é originado, né? Onde ele é sintetizado. E esse fenômeno de síntese de sangue a gente vai chamar de hematopoiese. Tá? O que é hematopoiese? É o fenômeno pelo qual a medula óssea ela produz sangue. Né? E daí a gente tem nas crianças, cerca de 90% das crianças, 90% dos ossos das crianças, eles produzem sangue. Tá? Um homem, adulto, né? Um ser humano adulto, cerca de 50%, isso vai caindo, cerca de 50% do sangue produzido nos ossos, principalmente ossos longos e chatos, tá? E num indivíduo idoso, essa taxa de sangue cai para 30%. Então a gente vai perdendo essa propriedade de produzir sangue através do tempo. E esse sangue, ele é produzido lá na medula óssea, né? E através da medula óssea, esse sangue ele é produzido e colocado na circulação através dessa estrutura, que são os sistemas, né, de Hargis, que são o osso da gente, por mais compacto que seja, mas ele tem algumas
superfícies porosas, exatamente para facilitar, certo? Essa migração da célula sanguínea até chegar na circulação. A gente vai estudar um pouquinho isso mais na fisiologia do sistema circulatório. Então, esse sangue que é formado, né, essa célula sanguínea que é formada lá na medula óssea, ela pode originar outros tipos de células, né? Essa célula tronco-embrionária aqui é sanguínea, então ela pode se tornar um eritoblasto até chegar, e aí desenvolvendo até chegar um glóbulo vermelho, tá? Essa célula pode chegar no processo de mieloide, como um mieloblasto, que vai originar os basófilos, os neutrófilos e os eosinófilos, certo? Em relação a nessa formação, tá? Os monoblastos, eles vão formar os macrófagos, né? E o megacardioblasto vão formar as plaquetas. E nós temos também, eles podem formar também os linfoblastos, até chegar aos linfócitos, né? Essa é a estrutura das células, da célula sanguínea, até ela se formar no tipo de célula que o corpo está precisando e está recrutando naquele momento. Então, as hemácias, por serem anucleadas, ou seja, são células que elas não contêm núcleo, tá? É uma característica dela. Elas duram em média de 120 dias, certo? Ela é produzida e originada lá na medula óssea, né? Continua, entra na circulação conduzindo gás carbônico, oxigênio, nutrientes, né? E circula por aproximadamente 120 dias, e lá no baço, né, a gente vai considerar esse órgão assim, como se fosse um cemitério de hemácias, né? Células macrófagas no baço vão tentar fazer um reaproveitamento de algumas substâncias da própria hemácia, né? Como os eritrócitos, né? E os eritrócitos eles vão tem o grupo M e o grupo da globina, né? Que o grupo da globina são os aminoácidos, assim como o grupo M também, e vai ser reaproveitada a bilirrubina, tá? Então, alguns aminoácidos e a ferritina também. Então, alguns dessas substâncias, eles voltam na circulação ainda, né? Chegam até o fígado, e no fígado, né, formam a bilirrubina junto com a bile, e daí o ferro volta de novo, né? O íon de ferro volta de novo até a medula óssea para originar uma nova célula sanguínea, tá bom? Esses slides aqui eu não vou comentar com vocês, porque entra um pouco na parte da fisiologia, e daí é outra aula que eu vou dar para vocês, outra parte da fisiologia. E eu acredito que a gente deva estar terminando esses slides por aqui. Então, fisiologia do sistema circulatório. Isso a gente vai ver na nossa aula de fisiologia
fisiologia humana. Bom, aqui a gente fez uma explanação muito rápida, né, sobre a anatomia do sistema circulatório. Eu espero que tenha contribuído com vocês, né, e que contribua também com o aprendizado de todos vocês. E a gente volta em outros slides, né, em outras videoaulas, para a gente desenvolver melhor os nossos saberes dentro da parte da anatomia e da fisiologia humana, tá bom? Então, um forte abraço a todos. Não esqueçam de se inscreverem no canal. Não esqueça também de dar o seu likezinho ou o seu dislike se você não tiver gostado da aula. E deixe seu comentário e assine as sininhos de notificação. E assim vocês receberão as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Forte abraço a todos, sucesso e tamo junto sempre. Um abraço, tudo de bom e que Deus abençoe a todos.